Ó, galera, agora só trabalhando aqui, comentando as correções, tá? Eu vou deixar o texto da correção lá no grupo do WhatsApp, tá? Da última aula, que fala sobre as atividades do fim do Império Romano e o feudalismo, né? É importante que vocês assistam os vídeos, né? Que são vídeos explicativos que eu estou colocando no WhatsApp, por conta dessa pandemia, né? E do decreto da prefeitura, a gente não está conseguindo ter o contato presencial, então eu espero que vocês estejam assistindo o vídeo, né? Porque vai ajudar na correção e também os textos que eu estou pedindo para copiar no caderno, ele ajuda nessa produção da atividade. Então vamos lá. Número 1, ele pede para você relacionar o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média, né? Então assim, o Império Romano ele era um império com um centro político muito forte, mas aí com as sucessivas guerras e, né, crise econômica, fome, esse império ele vai se enfraquecendo e vai ao longo do tempo, né, diminuindo o seu poder. Com isso vai surgindo, né, nas regiões mais agrárias, né, possíveis da Europa, né, longe dos centros urbanos que o Império Romano construiu, grupos, né, de nobres, né, reis, que são proprietários dessas terras, e eles começam a ter poder sobre aquela região ali. Poder para criar leis, né, para poder tocar a agricultura e por aí vai. Então, o feudalismo ele surge, né, dessa queda, desse enfraquecimento do Império Romano, que nada mais é do que descentralizar o poder político na mão de vários reinos. Você tinha um império com um centro único de poder, né? Controlava diversas regiões ali da Europa, da África, da Ásia, e agora o que você vai ter são pequenos reinos surgindo em áreas rurais, né, da Europa, né, controlando a vida social e econômica nessas regiões aí, sem depender de um império, de um centro de poder. Beleza? Número 2. Assinale F para falso, V para verdadeiro, corrigindo se necessário. Vamos lá. Letra A. Os deuses da antiguidade tinham comportamentos semelhantes aos humanos. Os homens, né, na antiguidade, eles tinham uma relação muito próxima assim, com aqueles deuses que ele acreditava. Cada deus era responsável por um fundamento que os homens naquela época acreditavam. Então, por exemplo, o deus da vingança, você tinha lá o deus da vingança, então o homem ele estava sempre se associando, né? Associando as suas virtudes, né? As seus maiores medos, às influências dos deuses. Então, verdadeiro. As tribos germânicas queriam invadir o Império de Alexandre. Não, o Império de Alexandre foi um outro império que existiu muito importante antes da criação do fortalecimento do Império Romano, mas as tribos germânicas, os grupos germânicos, né, que eram povos que eram rivais dos romanos, eles queriam invadir o Império Romano. O cristianismo se desenvolveu sob o Império Romano? Correto, verdadeiro. O cristianismo ele surge, né, Cristo, né, nasce durante o Império Romano, ele tem atritos com as leis romanas, né, é perseguido pelos romanos, mas quando ele morre, né, ele deixa ali os seus fundamentos, né, da sua religião, os seus pensamentos, e cabe ali os seus apóstolos e depois, né, os seus fiéis levarem as palavras do cristianismo para a expansão na Europa e várias outras regiões. Mas no primeiro momento o cristianismo é perseguido e no segundo momento ele passa a ser uma religião permitida no Império Romano. Os germanos invadiram o Império Romano pressionados pelos ataques dos hunos, vindos do Oriente, correto, né? Quem assistiu o vídeo que era do Império Romano está muito claro isso lá, né? Os hunos, que eram os povos do Oriente, do Extremo Oriente, né? Eles invadem a Europa, né? Os germanos, povos germanos, que eram vários povos germanos, né? Os lombardos, os vândalos, né? E por aí vai. Os francos, né? Eles acabam saindo de suas regiões por causa da invasão desses hunos, dos povos hunos, do povo huno, e acabam invadindo o Império Romano
né, como forma também de conseguir reparar as perdas que eles tiveram nessa invasão dos povos númidos. Os guerreiros eram a base da pirâmide feudal. Não, errado. Se vocês olharem esse texto aqui, galera, que eu passei para vocês, a base eram os servos, porque eram eles que trabalhavam, eles que produziam os alimentos, né? Então, sem o trabalho dos servos, né, a sociedade feudal ela não existiria, né? Para quem não viu os vídeos, a sociedade feudal ela tinha os seus grupos sociais, tinham determinadas funções. Então, o clero, que eram membros da igreja, né, como está aqui, eles eram responsáveis pela defesa espiritual, né? Eles eram ligados à igreja católica, ao cristianismo. A nobreza, eles protegiam, né? Era a força militar, protegiam, e os servos eram os que trabalhavam de fato. E eram a base da pirâmide, né? Da sociedade, melhor dizendo. Roma perseguiu os cristãos desde o início das pregações de Cristo? Correto, como eu já falei na questão anterior. Beleza, galera?